Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar início ao estudo das funções propriamente dita, certo? Na aula passada a gente trabalhou a introdução ao estudo das funções e a gente vai dar, como eu disse anteriormente, início ao estudo da função propriamente dita. A gente vai dividir essa aula em três partes, certo? Exatamente para poder não ficar tão cansativa para vocês, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar, né? Para que a gente possa dar início a essa belíssima aula e que a gente possa aprender convenientemente sobre o que é que vem a ser o estudo das funções, certo? Então, tá aí. Estudo das funções, parte um, e a gente vai iniciar, essa aula é toda do livro do Bianchini, do nono ano, tá certo? O conteúdo está lá no estudo das funções, no livro do Bianchini, do nono ano. Então, vamos ver essa primeira situaçãozinha aí básica, para que a gente possa compreender direitinho. Veja aí, uma empresa de TV a cabo cobra de seus assinantes uma mensalidade de R$ 195 e mais R$ 9 por programa extra comprado. Desse modo, o valor a ser pago, preço, no final de cada mês, depende do número de programas extras comprados pelo assinante. Vamos organizar um quadro, uma tabela, que mostre a relação entre o número de programas extras comprados e o total a ser pago. Então, vocês podem ver aqui, ó, na primeira coluna da tabela, certo? Primeira coluna da tabela, que nós temos o número de programas extras. Então, a gente colocou aqui, dividimos aqui singelamente em em cinco no caso, certo? Em cinco linhas nessa coluna. Então, sem nenhum programa extra, vocês podem perceber que sem nenhum programa extra comprado, o assinante de TV a cabo vai pagar só o valor mesmo da mensalidade, R$ 195. Então, veja só, se ele comprar um programa extra, vai ser o valor da mensalidade acrescido desse um programa extra multiplicado por 9. Por que multiplicado por 9? Porque cada programa extra custa R$ 9, certo? Cada programa extra custa R$ 9. Então, aqui, obviamente, a gente vai ter R$ 204, não é isso? Ele ia pagar no final do mês R$ 204 comprando apenas um programa extra. Vocês podem ver na tabela que sempre que à medida que ele vai comprando programa extra, a gente vai colocando aqui, ó, 195 vai ser o preço fixo, mais dois programas extras, vezes 9, que é o preço pago por um único programa extra, certo? Então, ó, mesma coisa aqui na linha 3. Se ele comprar três programas extras, vai ser 195, que é o preço da mensalidade, mais três programas extra comprados, e cada programa extra custa R$ 9. E assim por diante. Se ele comprar quatro programas extra, vai ser feito o mesmo cálculo, e cinco programas extra, seis, sempre o mesmo cálculo, certo? Então vamos dar só uma olhadinha aí como é que se desenrola essa situação. A gente vai indicar por X o número de programas extras comprados, certo? A gente vai chamar o número de programas extras X, que a gente não vai saber quantos programas extras a pessoa comprou, certo? A gente vai saber porque já colocamos na tabela. E por Y, que é o preço a pagar. Inicialmente, a gente tem o preço a pagar de R$ 195, que é a mensalidade, certo? R$ 195 que é a mensalidade.
Isso sem comprar nenhum programa extra. Mas comprando programa extra, esse valor de R$ 195, ele vai, ó, desaparecer. Por quê? Ele vai desaparecer porque ele vai aumentar. Então, veja só. A gente tem o Y, que nasce no estudo das funções. A gente chama de variável dependente, certo? Ó, nome aqui, ó. Variável, opa, que R feio, rapaz. Mas vai, vou apagar não. Variável dependente, a gente chama de variável dependente. Variável por quê? Porque o valor ele vai variar, certo? Ele vai variar. Sempre que o número de programas aumentar, esse valor vai também aumentar, tá certo? Isso, e o y ele não é só chamado aqui de variável dependente, ele é chamado em todas as funções de variável dependente, em todas as funções, tá? Aqui é porque eu ainda não me acostumei com o mouse, certo? Então, variável dependente, o y, e a gente tem o x aqui, o x, que é chamada de variável, vou colocar só o independente, certo? Independente. Vou colocar só as iniciais. Então, veja só, a gente tem a variável dependente, que é o y, e o x, que é chamado de variável independente. Então, veja só, y, que é a minha variável dependente, é igual a 195, que é o preço da mensalidade do programa da televisão a cabo, mais x, que é a minha variável independente, que é assim, o x ele não depende de um valor para existir, certo? Então, ele vai mudando. Então, por isso que chamamos até variável, porque muda. Então, x é o número de programas de televisão comprado e 9, aqui no caso, é o preço pago por cada programa de televisão avulso, tá certo? Então, veja só, a gente tem isso aqui, ó, y igual a 195 mais 9x, que é o que a gente chama de lei de formação da função, lei de formação da função, certo? Lei de formação da função. E assim, toda função, obrigatoriamente, ela vai ter que ter sua lei de formação, não vai ser uma lei só para todas as funções, não, certo? Então, toda função tem que ter uma lei de formação. Então, veja só, essa lei de formação, ela tem duas variáveis. A variável y, que é chamada de variável dependente, e a variável x, que é chamada de variável independente. Então, galera, a partir da lei de formação da função, que vocês estão vendo aí, certo? Não está apagando, não sei por quê. Eu vou aqui passar só aqui não está apagando, a gente passa aqui o da função, certo? Formação da função. Então, vocês podem ver aí que a gente vai estar procurando nessa função aqui o valor total que um cidadão pagaria comprando programas de televisão avulsa, a televisão dele a cabo avulsa, certo? Então, com essa lei de formação da função aqui, que é o que a gente, o que a gente precisa para poder fazer os devidos cálculos, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem a nossa lei de formação da função e a gente vai fazer os cálculos necessários.
Então, veja aí, note que a cada valor atribuído à letra x, obtemos um único valor para y. Por exemplo, para x igual a zero. Para x igual a zero, quando a gente não multiplica 9 vezes zero, vamos encontrar zero. 195 mais zero é igual a 195. Ou seja, se ele não comprou nenhum programa durante o mês, ele vai pagar só o valor da mensalidade. Tá certo? Vai pagar só o valor da mensalidade. Para x igual a 1, ele comprou um programa, certo? Então, 195, que é o valor total da mensalidade, mais 9, que é o valor de cada programa comprado, vezes 1, que foi só um programa. Então, y é igual a 195 mais 9. Y vai ser igual a 204. Ou seja, se ele comprou um programa, no final do mês ele vai pagar 204. Então, olha só, certo? Se ele compra um programa extra, no final do mês ele vai pagar R$ 204. Quando nós temos para x igual a 2, ou seja, dois programas comprados, vamos utilizar a mesma fórmula. Y é igual a 195, que é o valor fixo da mensalidade, mais 9, que é o valor de cada programa comprado, vezes 2, que é a quantidade de programa comprado. Então, y é igual a 195 mais 18. Por que 18? 9 vezes 2 é igual a 18, certo? É igual a 18. Então, 195 mais 18 é igual a 213. Ou seja, com a compra de dois programas, o valor será de R$ 213. E assim por diante, ó. Nós temos aqui, ó, para x igual a 3, mesma coisa. Valor da mensalidade fixa, mais 9, que é o valor de cada programa comprado, vezes 3, porque ele comprou 3 programas. Então, y é igual a 195 mais 27. Por que 27? 9 vezes 3, 27. Então, 195 mais 27 é igual a 222. Ou seja, com a compra de 3 programas extras, o valor será de R$ 222. Para x igual a 4. Para x igual a 4, mesma coisa. Y igual a 195, que é o valor da mensalidade, mais 9, que é o valor de cada programa, vezes 4, que é a quantidade de programas comprados. Então, y vai ser igual a 195 mais 36. Por que 36? Porque 9 vezes 4 é igual a 36. Então, somando 195 mais 36 é igual a 231, tá certo? Então, a lei de formação da função, ela serve para fazer esses cálculos, para encontrar o valor de y, porque a gente vai ter sempre um valor para x, certo? A gente vai ter sempre um valor para x. Se eu dissesse, rapaz, e se no mês ele comprou 20 programas, aí como é que a gente calcularia? Y, aí, ó, é igual a 195, fazer até grande aqui, mais 9, que é o valor de cada programa, vezes 20. Porque ele comprou quantos programas? 20. Então, y ia ser 195. Olha aí. Fiz um, eu fiz grande demais, outro fiz pequeno demais. Mais 9 vezes 20, 180. Então, y seria igual a R$ 375, que é o que ele iria pagar no final do mês pela compra desses produtos, certo? Desses programas extras. Então, tem uma singela observação aqui embaixo, aqui, ó, de amarelo. Nesse caso, podemos dizer que o preço a pagar Y
é obtido em função do número de programas extras comprados por X, certo? Na verdade, isso praticamente é o que a gente chama do conceito de função. Se você pegar e quiser também fazer isso no diagrama de Venn para poder saber se é função, basta você colocar os números, ó, 1, 0, como a gente fez na aula passada. Como a gente aprendeu na aula passada. 2, 3, 4. Aí vem lá. A gente vem lá. 195, 204, né? 195. 204. Aí. 213. 222. Menino, o mais difícil que eu acho. O que é, João? Pode entrar. O que é que você quer? Entra aí. Abra a porta. Eu tô gravando aula, rapaz. Tá bom, eu já previa isso, é por isso que eu mudei de programa hoje. Entra, rapaz, e eu também para tu sair logo. Pronto, não foi tão ruim. Foi não, eu tô gravando aula. Tá bom, eu vou ficar aqui te olhando. Só se for calado. Tá bom, eu estou calada. Tá não, você tá falando. Pronto, eu tô calada. O que eu acho mais difícil é escrever esse 2 aqui, certo? Olha, com o 2 é difícil demais o cabo escrever, certo? Mas a gente faz, a gente faz. Papai, você pode me escutar? Posso. Você não disse que ia ficar calado? Você pode me dar esse teto ali? Vai lá para fora, vá. Ainda não, eu vou ficar te olhando. Não, vai lá para fora, quando daqui a pouco você volta. Não pode ir lá pra fora. Mas, homem. Essa confusão. Eu preciso terminar de gravar essa aula e ele quer ficar falando Vem cá, aqui. Lelé. Vamos olhar a rua. Passar a sandália para nós ver olhar a rua, cheio. Ah, Vamos olhar se tem caminhão. Tá bom, meu. Vai levar o trator? Eu já vou gravar só essa daqui. Aí é ruim demais, é porque o mouse aqui está funcionando um pouquinho ruim. Então, ó, 231. E eu fiz o diagrama apertadinho. Então, ó, 0, 195, 1, 204, 2, 213, 3, 222 e 4, 231. Então, vocês estão vendo que eu tenho aqui o domínio da função, que eu vou chamar aqui de conjunto A, e eu tenho o contradomínio, que é chamado de conjunto B, que são todos os elementos que vai ter em B, e tenho a imagem, que são todos os elementos que correspondem a um único elemento de A. Tá certo? Então, a gente tem aí a nossa a nossa função. Então, gente, a gente tem que aprender o seguinte, toda função ela vai ter uma lei de formação, certo? E para o y existir, ele vai sempre depender do x, ele vai ser sempre obtido a partir do x. A gente vai encerrar essa primeira aula por aqui, essa primeira parte por aqui, tá certo? E na próxima aula a gente vai dar continuidade a esses exemplos, beleza? Então vamos aguardar a próxima aula que sai já já do forno. Abraço e até daqui a pouco.